O anime que explodiu a minha mente, me deixou desconfortável em vários aspectos e um toque de críticas sociais sobre cultura idol, sobre fama e sobre o mundo dos influenciadores digitais na internet. O vídeo de hoje vai ser sobre um anime que quebrou alguns preconceitos que eu tinha e eu vim aqui trazer uma análise segundo a minha opinião. Eu já vou começar dizendo os 3 motivos para você começar a assistir Oshinoko. Lembrando que, assim, só um detalhe, né? Eu assisti o primeiro episódio apenas e claramente não tô me contendo aqui porque eu quero dizer para vocês como é que foi a minha experiência e também recomendar esse anime porque não foi nada com o que eu imaginei que seria. Quando me falaram, eu pensei, pô, é mais um anime genéricozinho falando sobre K-pop e tal, bonitinho, fofinho, só que não, me surpreendeu bastante. Então eu tô te convidando a assistir o primeiro episódio. Algumas coisas que eu vou falar aqui pode ser que contenha spoiler, então se você quiser passar pra frente, eu vou avisar antes, né? Alerta de spoiler, você pode passar pra frente, ou então você assiste e depois volta aqui no vídeo pra compartilhar a sua opinião também nos comentários, caso você já tenha assistido. Vai ser bem da hora conversar sobre, debater sobre esses pontos. Lembrando que é uma análise do primeiro episódio que eu vou fazer hoje nesse vídeo, e então vamos lá. Primeiro motivo, ele não é nada genérico, muito menos óbvio. Segundo motivo, tem uma história profunda sobre vingança. Terceiro motivo, aborda sobre temas sérios e problemas reais, mas de uma forma que te prende no enredo. Então, geralmente, né, as histórias vêm aí a reviravolta no final ou no meio da obra, mas nesse anime especificamente, as reviravoltas já começam logo no primeiro episódio. A história começa mostrando a vida de 2 pessoas diferentes. A primeira pessoa é uma menina que claramente está doente, parece estar em estado terminal, ela está internada no hospital. E a segunda pessoa é um ginecologista. Ambos são fãs, né, da artista idol chamada Ai Hoshino. Ela tem 16 anos e a estouradaça, faz muito sucesso e o trabalho dela é conhecido por muita gente. Aí um dia do nada, essa artista super famosa, super incrível, ela aparece no consultório do ginecologista e ele fica totalmente sem reação, super preso, né, com a visita dela e bastante curioso. E logo ele já descobre o porquê que ela tá lá. Ela tá grávida e ele fica chocado com essa notícia. Ele fica até muito desapontado e dá pra ver que ele fica bem desconfortável com essa situação, como se ele tivesse decepcionado, né, com ela. Não dá pra entender muito bem, mas claramente ele sente ciúmes e inveja. Cara, como assim, mano? Começou agorinha. 先生のハマりっぷりってなんか生々しくて、サリナちゃんにかこつけて自分の欲望を解放してるだけなんじゃ。バカ言え、サリナちゃんの名にかけてめっちゃピュアな気持ちで推しとるわ。でもその愛って子が付き合ってって言ってきたら付き合うんでしょ。 No anime, em nenhum momento fala quem é o pai. Tanto é que a própria Ai, ela não quer que ninguém descubra sobre a gravidez dela, porque isso irá afetar diretamente a carreira dela como idol. Vai prejudicar muito todo o trabalho dela se a notícia vazar. 出産なんて世に知れたら、お前もうちの事務所も Depois ele se acalma e compreende, né, a delicada situação que ela se encontra e promete que vai guardar o segredo dela, promete que vai ajudar e apoiar ela nesse momento. Como eu disse, em momento nenhum é revelado quem é o pai, então ele fica com esse pensamento, né, nossa, quem será que é o pai? Também a gente passa durante o primeiro episódio todo pensando, quem será que é o pai, né? Aí fica aquele mistério. Mas aí que tá, isso é tão importante mesmo? Pô, saber quem é o pai é tão importante mesmo? Ou ele estava apenas com ciúme daquela situação, do suposto pai, né? Que ele nem sabia quem era. Então, né? Aí que fica a crítica. Porque as artistas idol, elas são proibidas de ter minimamente uma vida pessoal. Elas são privadas de ter uma vida amorosa. Elas são privadas de expor a vida pessoal delas, incluindo família também. E tudo isso pra continuar, né? Na carreira do entretenimento. Mas voltando à história, aquele ginecologista
protagonista que eu tava falando, o nome dele é Goro. E ele chega a ter aquele pensamento bastante estranho, que é bem típico em Isekai, né? A pessoa morre e renasce em outro corpo, mas com as memórias do passado. E é justamente isso que acontece com ele, né? Ele tem aquele pensamento de, nossa, e se eu renascesse no filho da Ai, né? Como é que seria? Aí ele começa a viajar, né, nessa ideia. E adivinha, por grande ironia do destino, ele é assassinado, brutalmente assassinado por uma pessoa misteriosa e aparece do nada e depois explica, né? Mas assim, quando eu vi pela primeira vez, eu pensei, nossa, claramente esse cara que assassinou ele deve ser um stalker e acha que ele é o pai, então matou ele. Só que em momento nenhum deixa claro quem era aquela pessoa e por que fez isso. Só você sabe que ele morreu ali e renasceu mesmo como um dos filhos dela. Afinal, ela tem gêmeos e a outra pessoa que renasceu no outro gêmeo, né, no outro filho dela, é aquela menina que estava em estado terminal no hospital. Eles renascem como filhos, né, da Ai Hoshino, só que com as memórias que eles já tinham antes de morrer. Loucura, né? Aí durante esse tempo todo tem algumas cenas bastante bizarras, assim, deles bebês. A história vai se desenrolando, né, e mostrando o grande amor e dedicação que a Ai tem por sua carreira. Mas ela diz uma coisa bem forte que me marcou bastante. Mentir é amar. Então ela diz ali, né, que mentir para as pessoas é como se fosse uma forma de amar para ela. Tudo para as pessoas que estão assistindo ela e acompanhando ela sentir que são amadas e especiais. Isso tudo no final deixa ela muito feliz. Mas, na minha visão, na minha opinião, a felicidade dela também é uma mentira. Só que ela vive acreditando na própria mentira que ela inventa. Então fica aqui, né, uma coisa muito de perspectiva do que é realmente a felicidade verdadeira que ela sente durante o desenrolar da história. Afinal, ela é uma atriz excelente. E isso gera nela alguns conflitos internos. E ela chega até mesmo a duvidar, né, se ela ama realmente os filhos dela de verdade ou se é apenas também mais uma mentira que ela conta pra fazer com que os filhos se sintam amados. Afinal, né, ela teve que o tempo todo mentir sobre a existência dos filhos dela, né? No começo conta ali que a mídia, ela mente falando que a assessora é a mãe dos filhos, não ela. Então essa é a narrativa que ela usa pra explicar e justificar o porquê as duas crianças estão sempre ali presentes. Então já não bastava mais encenar o tempo todo diante das câmeras, ela tinha que também encenar o tempo todo na vida particular dela, porque a vida particular dela iria refletir na vida profissional dela e uma notícia dessa e pode acabar com a carreira dela. Então ela tinha que manter essas camadas de mentiras que só iam ficando cada vez mais difíceis de sustentar. Detalhe, né? Isso tudo ela sendo muito nova. Então ela lidou com tudo isso nos seus 16, 17 anos. Aí já tem uma coisa super mais problemática, né? Porque ela é de menor, né? E teve um relacionamento com alguém que a gente nem sabe quem é. Mas no mundo do K-pop, isso daí é bem problemático mesmo. Porque tem alguns episódios, né? Algumas denúncias bem pesadas sobre assédio. Mas o que mais me admira na Ai é a tamanha dedicação que ela tem nas apresentações dela. Como se nada disso fosse motivo pra deixar ela minimamente abalada pelo que estava acontecendo ou pelo que ela tinha que esconder. O carinho, né? O respeito e a admiração por ela começa a crescer cada vez mais. Bom, aqui vem o alerta de spoiler. Final do episódio 1. Bom, se você não quiser saber, né? Porque você ainda não assistiu o episódio, então eu aconselho você a pular 2 minutos daqui pra frente. Então, aquele mesmo fã, né? Que matou Goro encontra a Ai Hoshino na casa dela e assassina ela. Ou simplesmente do nada. Você não espera por isso. Então, sabe, é chocante. Não pode ser, não pode ser, não pode ser, não, não. E ali no leito de morte, a filha dela percebe que a única forma daquele fã ter descoberto o local onde ela estava morando, né, era se alguém tivesse vazado essa informação. Mas é o cara Stalker lá que matou o médico. Como é que ele descobriu onde ela mora? E aí, criança, né, com cabeça de adulto, com as memórias, né, já tinha, começa a levantar fortes suspeitas
suspeitas de quem foi responsável por tal ato perdoável. E aí eles começam a pensar se possivelmente essa pessoa pode ser o pai das crianças, né? Tipo, será que foi o pai que matou a mãe? Então aí fica o grande mistério, né? Já tava tudo muito misterioso e isso acontece só pra levantar mais suspeitas ainda. Tipo, como assim? Quem é essa pessoa? E aí com isso, o Aqua toma uma decisão, né? Ele vai dedicar a sua vida pra encontrar esse homem e fazê-lo sofrer por tudo que ele causou. Porque a mãe morreu na frente dos filhos e isso, cara, é extremamente pesado. Então a criança, ela tem a missão de vida de descobrir quem é que fez isso e saber o porquê, né? Fazer ele pagar. Uma questão de vingança. Aí que vem uma cena que pra mim me marcou muito, muito, muito. Ainda nessa cena, antes da mãe morrer, ela revela pros filhos, né? E pela primeira vez na vida, isso não era mentira. E ela ama eles. E aí ela fala isso e fica muito emocionada. Dá pra sentir um peso cair sobre ela, assim. Parece que ela tá crua. Naquele momento, ela tá sendo verdadeira. E ela também revela que o peso da culpa, né, que tinha sobre ela, ela carregava por simplesmente duvidar se esse amor era verdadeiro ou não. E aí ela fala, né, eu mentia para fazer as pessoas felizes, mas também mentia na esperança de algum dia encontrar e sentir o verdadeiro amor. E essa foi as últimas palavras dela. Claro, eu fiquei totalmente aterrorizada com o que aconteceu com ela e ainda mais me fez refletir, né, sobre o quanto é extremamente comum no meio da fama, toda essa situação. Obviamente que não chega ao extremo, né, de chegar a matar alguém, mas tudo essas camadas de mentiras que tá envolvido pra chegar numa imagem perfeita pro público. E isso me fez abrir os olhos, né, em relação ao mundo, né, sobre o submundo da fama do K-pop. Então, a perfeição dos videoclipes, de cada movimento bem executado, das danças, das roupas e dos cabelos, saltam os olhos, né, tudo muito bonito, muito perfeito. Dentro de uma sociedade que exige uma alta performance o tempo todo. Então, o preço que se paga por essa fama é altíssimo. Estamos falando de uma cultura que oprime a perfeição e ao mesmo tempo cobra mais perfeição. O ideal nunca é o suficiente, porque agradar os fãs é o mínimo. Mas todo mundo sabe que agradar todas as pessoas é uma realidade muito distante. Só que elas vivem para isso, abrindo mão de qualquer coisa que minimamente poderia atrapalhar nesse foco. Então, os astros coreanos, eles trabalham sob o comando de agências de gestão, né, que coordenam as carreiras deles. E aí, assim, formam as bandas. Ou seja, nada é natural. É tudo montado para a indústria. E algumas empresas dessas agências estão supostamente ligadas a crimes como longa jornada de trabalho não remunerado, chantagem, tráfico de drogas, estupro, assédio, corrupção, entre outras coisas pesadíssimas. 이제 깊숙이 들어가 나온 룸이 하나 있었는데 거기서는 솔직히 말해서 무슨 일을 하든 소리도 안 들을 거고. Esses crimes nunca teriam sido revelados se não fosse pelo vazamento de mensagens trocadas. 집으로 돌아와서 너무 큰 충격에 빠졌고 경찰 유착부터 시작해야 할지 아니면 성폭행을부터 시작해야 될지 아니면 불법 촬영부터 시작해야 할지 머리가 굉장히 복잡하고. Então essas agências, elas ditam completamente como é que vai ser a vida da pessoa entrando nessa carreira. Muda o nome dela, muda a aparência dela, tudo que vai ser primeiramente vantajoso financeiramente para a agência. Por exemplo, há contratos da indústria K-pop que proíbem os seus idols de namorar. Agora, voltando para os absurdos, uma das perguntas que mais são feitas é por que os idols não namoram? E isso também está previsto no contrato deles. Eles não podem namorar porque eles têm que sempre estar parecendo disponível, de certa forma, para deixar o público sonhando com eles, para deixar os chips livres, enfim, para vender mais a imagem deles. E quem começa a namorar perde o contrato e volta à vida miserável que tinha antes. Além de, claro, terem que ser héteros, ou melhor, parecerem héteros e não poder assumir a sua real sexualidade se ele não for hétero. Ter tatuagens, os seus visuais, a sua maneira de se comportar, de se portar, são rigorosamente controlados. Sem falar das dietas e tudo que é monitorado. That
I was too dark. Like my skin was too tan, and I had to brighten my skin. I lost a lot of weight. I developed a lot of really bad eating disorders. And even things like plastic surgery. Então, de certa forma, é exigida uma imagem de perfeição, segundo os padrões deles. E tudo isso em uma idade muito jovem. Nos últimos anos, o aumento de morte de artistas preocupa bastante e traz uma discussão sobre saúde mental dentro dessa indústria. E se é realmente positivo condicionar as pessoas a esse tipo de vida, né, tão rigorosa. Em 2019, por exemplo, teve as mortes impactantes de Sully, do grupo... Ai, gente, me perdoa, não sei pronunciar certo, né? Vou deixar escrito aqui. Ela fez parte do grupo Cara entre 2008 e 2015. Um dos casos mais recentes também é o de Johan, o astro do grupo TST. Lendo aqui o artigo, né? Embora a causa da sua morte não tenha sido divulgada a pedido da família, o caso preocupa por fazer parte de uma tendência maior. E em entrevista à New York Times, o jornalista e diretor de cinema Lee Hark-joo, o responsável por um documentário da banda Nine Muses e o autor do livro K-Pop Idols, intitulado Popular Culture and Emergence of the Korean Music Industry, falou sobre como é difícil para os idols ter a perspectiva de uma vida comum. Abre aspas. Desde muito cedo, eles vivem uma vida mecânica, passando por um regime de treinamento espartano. Eles raramente têm a chance de desenvolver uma vida escolar ou relacionamentos sociais normais. Cara, isso é muito preocupante, né? Mas a cultura da fama não se aplica apenas à Coreia. Embora lá seja extremamente mais extremo, né, e radical, podemos ver alguns exemplos aqui mesmo no Ocidente sobre jovens artistas que foram vítimas, né, dessa indústria. No decorrer da vida desses jovens, eles acabam desenvolvendo alguns distúrbios alimentares, envolvendo com abuso de drogas, álcool e alguns problemas mentais também. Alguns desses jovens acabam desenvolvendo esses problemas no final da carreira deles por não aguentar tamanha pressão que há entre nós. É absurdamente inimaginável. Mas a maior diferença é que no Ocidente costuma haver um momento de libertação, quando os jovens eles se desvencilham de suas imagens perfeitas colocadas na mídia, né? E mostra que mudaram, como se estivesse se expondo, como se estivesse se libertando, né? Como aconteceu com a Miley Cyrus, o Justin Bieber, por exemplo. Porém, em uma cultura tão severa como a oriental, isso não existe, essa possibilidade. Então é muito mais difícil, né, de conseguir ter esses momentos. E se ainda assim acontece por lá, pode ter certeza que o julgamento vai ser mortal, né, cancelando, muitas vezes sem deixar chance do jovem continuar na carreira. Ainda, né, sobre a relação da fama no Ocidente, ou até mesmo nosso país. Eu vejo alguns exemplos que claramente admiro muito. Por exemplo, a Maísa. A Maísa começou como criança na televisão. A Bruna Marquezine também. Desde criança ela começou como modelo. Então elas tiveram ali uma base, né, e um apoio familiar. Embora, assim, todo mundo tenha os seus problemas, todo país, né, toda cultura tenha certo grau de exigência em relação ao público. Para mim, elas duas são exemplos de que é possível, junto com o apoio e uma rede de suporte realista, né, de que é possível construir uma carreira desde criança e continuar nesse ramo da indústria do entretenimento por longos anos. Com o suporte devido, isso é sim possível. Claro que, com certeza, elas devem ter passado por vários momentos difíceis, né, e obscuros, mas elas estão se mantendo firmes e a carreira delas, né, se mantém bem construída até hoje. Agora, trazendo ainda mais para perto, temos o mundo na internet, né? E hoje, através das redes sociais, é possível que qualquer pessoa, através de um celular, possa conseguir algum tipo de fama e até mesmo alcançar milhares e milhões de pessoas com a sua imagem. No dia que eu assisti o Oshi no Ko, eu li uma notícia bastante bizarra, envolvendo comportamento stalker e exigências tóxicas de exigir, né, atenção o tempo
todo, todos os dias. Então, assim, eu mesma já passei por algumas situações bastante perturbadoras em relação a stalkers, coisas do tipo, chantagem, e eu até compartilhei naquele dia um pouco na live, né? Falei um pouco sobre isso. Mas uma coisa que me quebra bastante é que demorou muito, né, pra minha ficha cair, né, do que realmente estava acontecendo e eu me dar conta, né, daquela situação. E até isso acontecer, muitas situações acontecem, tipo, com várias pessoas e a gente ainda não se dá conta, né? Então a gente pode estar despreparados, né, com as situações que possam acontecer, ou até mesmo que está acontecendo e a gente não se dá conta. Muitas pessoas sofrem caladas. Então, desde então, por mais desconfortável, né, e medonho que seja, falar e revelar sobre comportamentos inadequados no meio das streams ou no meio da internet, o que seja, é melhor que seja dito, porque dificilmente estaremos sozinhos. Pode perceber que as pessoas que se aproveitam desse certo isolamento são pessoas que manipulam, né? Não são pessoas manipuladoras, são pessoas que estão observando o tempo inteiro e a gente precisa se proteger e, acima de tudo, estar alerta para não cair, né, nessa conversa dessas pessoas. E a partir do momento que a gente fala, né, a gente não está mais sozinho, então a gente enfrentando isso, a gente divide o peso e ganhamos o apoio necessário para continuar tendo coragem. Então, se você está passando por um momento difícil, né, onde você não consegue pedir ajuda, ou você está se sentindo com medo, ou está se sentindo sozinha, ou então até mesmo sentindo que depende da ajuda da pessoa que tá te assediando, você pode ter certeza que você não precisa dessa pessoa. Você não precisa continuar suportando essa situação. Você não tá sozinha. Pra finalizar o vídeo, o K-pop leva alegria para muitos fãs. Isso é inegável. No entanto, ainda no formato que essa indústria funciona hoje em dia, né, a nível empresarial, é hora de a gente começar também a pensar no que é melhor para os criadores, os idols e os artistas, e como eles podem sentir um pouco da esperança que eles transmitem pra gente. Eu espero que melhore com o tempo, afinal, sem idols, sem artistas, não existiria música, né? E nem toda essa atmosfera radiante que eles expressam. E eu espero que cada vez mais eles consigam sentir a verdadeira alegria que eles expressam pra gente, né? E nos fazem sentir felizes também.